A identificação de atributos a partir da análise dos casos de uso que nós fazemos aqui na etapa 2 consiste basicamente em tomar um caso de uso e perguntar quais são as informações que eu preciso fornecer para esse caso de uso para ele acontecer, e quando o caso de uso é executado, eu pergunto quais são as informações que ele produz. Muito bem, observa que isso aqui não é refinamento de caso de uso, eu não vou pensar no caso de uso como um algoritmo, isso eu vou fazer só na etapa 3. Aqui na etapa 2, basicamente é uma análise das informações que eu forneço ao caso de uso e as informações que o caso de uso produz quando executado. Bom, vamos pegar, por exemplo, aqui o caso de uso colocar pedra. Bom, o caso de uso colocar pedra, eu vou perguntar quais são as informações que eu preciso fornecer para a execução do caso de uso. Bom, colocar pedra, para que eu coloque uma pedra no tabuleiro, primeiro ponto, eu preciso ter uma partida em andamento. Não é isso? Bom, um segundo ponto, eu preciso que aquele jogador que está jogando seja a vez dele. Tanto se não tiver uma partida em andamento, como se não for a vez do jogador, eu não posso executar pelo menos o cenário principal do caso de uso. Muito bem. E supondo a execução do cenário principal do caso de uso, uma outra informação que eu preciso é o quê? Puxa, colocar pedra em qual posição? Qual foi a posição escolhida? Então eu preciso dessas informações para executar o caso de uso. Então, colocar pedra, vamos começar com a primeira informação, se há ou não há uma partida em andamento. Então nós vamos pegar essas informações, se há ou não há uma partida em andamento, se é a vez do jogador, e vamos perguntar, olha, lá no diagrama de classes, isso está tratado como que atributo de que classe? Se não estiver, nós criamos um atributo na classe que nós escolhemos. Okay? Então iniciamos com a questão de eu preciso ter uma partida em andamento. Onde esta informação vai ser representada? Que atributo de que classe me diz que tem uma partida em andamento? Não tem, não temos isso. Então nós podemos, por exemplo, temos que escolher, tomar uma decisão de projeto. Quem vai saber se tem uma partida em andamento? Então, sendo bastante objetivo, vamos dizer que é o tabuleiro. Olha, o tabuleiro é o elemento responsável por saber se há ou não há uma partida em andamento. Muito bem, vamos ao tabuleiro e criamos um atributo dizendo que há uma partida em andamento. Que mais? Bom, temos também a história do jogador habilitado. Bom, comecemos com o tabuleiro. Então, no tabuleiro, nós queremos criar um atributo para dizer que há uma partida em andamento. Porque eu só consigo colocar a pedra se houver uma partida em andamento. Muito bem, atributos. Criemos um atributo, chamemos de partida em andamento. Há uma partida em andamento. Tipo booleano, sim ou não. E vamos colocar esse atributo como protegido na forma default. Ok, então aí está. Há uma partida. Então agora no tabuleiro, na classe tabuleiro, eu tenho o registro se há uma partida em andamento. Por quê? Porque eu só posso colocar pedra se houver partida em andamento. Puxa, mas para colocar pedra, aquele jogador que está jogando tem que ser o jogador da vez, o jogador do turno. E aí, como eu sei que é ou não é a vez daquele jogador? Bom, novamente, nós podemos pegar a classe jogador, vamos criar um atributo no jogador dizendo que é ou não é o turno dele. Então vamos criar um atributo e vamos chamar esse atributo de seu turno. É ou não é seu turno? Igualmente, vamos dizer que isto é um atributo booleano protegido. Ok. Muito bem, então nós temos informações necessárias para o início, para a execução do caso de uso colocar pedra. Eu preciso ter um jogador do turno, eu preciso ter uma partida em andamento. Essas duas
Essas duas informações precisam ser verdadeiras e a partir disso eu consigo executar o caso de uso. Mas não apenas isso, né? Se a partida for... muito bem, aí está. Se a partida estiver em andamento e for o turno do jogador que está jogando, muito bem, aí o cenário principal do caso de uso vai acontecer e eu vou fazer o que? Bom, eu vou colocar uma pedra numa posição. Qual posição? Eu preciso identificar essa posição. Como é que se identifica a posição? Bom, uma posição está em um quadrante, né? Então o que eu tenho? Eu tenho que o tabuleiro agrega 4 quadrantes, eu preciso ter um atributo que trate o conjunto de quadrantes do tabuleiro da mesma forma. O tabuleiro precisa ter uma matriz tabuleiro. Tá? Muito bem, então vamos criar esses atributos na classe tabuleiro. Abrir a especificação. Então eu preciso ter um atributo quadrantes, né? Quadrantes, cujo tipo é quadrante, naturalmente. Bem, pego as classes aqui embaixo. Quadrantes. Ok. E ele também terá uma matriz, que é exatamente aquela visão do tabuleiro completo, né? Para tratar se há ou não há a condição de vitória. Muito bem, vamos chamar esse atributo de matriz. O tipo dele é matriz tabuleiro. Ok. Esses dois atributos que eu acabei de criar, vamos colocá-los como protegidos. Ok. Muito bem. Então aí está o tabuleiro com dois novos atributos para o tabuleiro conhecer tanto os seus quadrantes como a sua matriz. Muito bem. Bom, mas me interessa a identificação da posição. Colocar pedra, eu coloco pedra em uma posição. Então, tanto o quadrante quanto a matriz tabuleiro tem que identificar suas posições. Muito bem. Então, vamos pegar aqui o quadrante e criar um atributo posições. Esse atributo posições será do tipo posição. Protegido. Muito bem. Ok. Posições. Bom, posições, atributos do tipo posição, não é apenas uma, né? Na verdade é uma coleção de posições. Então, para definir, a gente tem outras formas de fazer isso, mas nesse momento eu vou fazer desse jeito, né? Eu vou associar um estereótipo a posições. Vou usar o estereótipo array 33. Né? Então vejam, deixa eu ajeitar isso aqui. Quadrante tem um conjunto de posições, tem um atributo posições que aponta instâncias de posição, e eu associei um estereótipo a esse atributo, o estereótipo array33. Quando eu quero ser um pouco mais genérico, eu simplesmente associo o estereótipo collection, né? Coleção é uma visão mais genérica. Mas ok, aqui quadrante 33 seria alguma coisa adequada. Bom, matriz tabuleiro também vai precisar de um atributo similar, depois eu coloco, senão aqui o vídeo vai ficar muito longo. Muito bem, mas isso, vejam, a ideia nós estamos pensando no caso de uso colocar pedra, nós pensamos aqui, olha, eu vou executar o caso de uso colocar pedra, o que eu preciso? Ah, bom, eu preciso que a partida esteja em andamento. Ok, isso vai ser tratado aqui. Tabuleiros tem a informação se a partida está em andamento. Ah, o jogador que joga tem que estar no turno dele. Ok, criamos um atributo seu turno em jogador para dizer se é ou não é o turno dele. Olha, eu preciso saber qual a posição que foi escolhida para
para colocar a pedra. Ok, muito bem, então eu preciso identificar a posição. Como eu identifico a posição? Ah, bom, o tabuleiro precisa identificar o seu conjunto de quadrantes. Vejam aqui quadrantes, deixa eu colocar aqui um estereótipo. Collection. Vou colocar collection genérico, depois eu trato isso melhor. Muito bem, uma coleção de quadrantes. Notem que a gente pode deixar isso melhor especificado, como aqui eu fiz com quadrante, ou mais genérico, como aqui, como eu fiz em tabuleiro. Muito bem, e ele tem que conhecer também a sua matriz tabuleiro, lembrando que o tabuleiro trata os seus elementos tanto como um conjunto de 4 quadrantes, cada quadrante com 9 posições, aliás, sim, 9 posições, como o conjunto das posições, 36 posições, uma grande matriz, que é tratado aqui pela matriz tabuleiro. E o tabuleiro conhece tanto a sua matriz, aqui está o atributo criado, quanto os seus quadrantes. Bom, e quadrante conhece suas posições, matriz tabuleiro também tem que conhecer suas posições. Tudo isso informações de entrada para o caso de uso colocar pedra. Tá? E informações de saída para o caso de uso colocar pedra. Quais são as informações que o caso de uso colocar pedra produz? Bom, uma pedra é colocada em uma posição, a pedra que identifica um jogador passa a ocupar uma posição. Puxa, a gente não tem aqui nesse diagrama de classes, como podemos ver, uma classe pedra para associar pedra à posição. Porque, será que nós precisaríamos criar uma classe pedra para associar a posição? Até seria possível. Nessa etapa 2, além da identificação de atributos, também é bastante possível identificar classes que nós não tenhamos identificados nos esforços da etapa 1. Mas nesse caso específico eu penso que não. Basta criar uma associação entre jogador e posição. Vamos fazer isso, vamos materializar isso. Então, qual é a multiplicidade dessa associação? Bom, uma posição estará associada a 0 ou 1 jogadores, quer dizer, ocupada ou não ocupada, e um jogador poderá estar associado a nenhuma posição, quando o tabuleiro estiver vazio, ou a muitas posições, quando o tabuleiro for sendo completado. Então, 0 N. Ok. Tá, mas como essa associação será materializada? Bom, nesse caso cabe um atributo. E esse atributo a gente aqui pode pensar, a gente pode pensar que o jogador aponta o conjunto de posições que ele ocupa, o conjunto de posições associado a ele, ou a posição aponta o jogador que a está ocupando. É uma escolha de projeto. Bom, eu vou criar então aqui, escolha de projeto, na classe posição, um atributo ocupante do tipo jogador. Então vejam, decisão de projeto, a posição aponta o jogador que a ocupa. Protegido. Ok, aí está. Bom, vejam, tudo isso em cima do caso de uso colocar pedra. Esse procedimento deve ser aplicado aos demais casos de uso. E é isso. Essa parte do vídeo a gente termina por aqui. Então, a parte da identificação de atributos por meio da análise de casos de uso. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um caso de uso, no nosso exemplo, o caso de uso colocar pedra, e perguntamos quais são as informações necessárias para a execução desse caso de uso. Nós concluímos, olha, nós temos que saber se a partida está em andamento, criamos um atributo em tabuleiro. Nós precisamos saber se é a vez do jogador que está jogando, se é o turno dele, criamos o atributo seu turno em jogador. Precisamos saber qual foi a posição
escolhida, então o tabuleiro precisa conhecer os seus quadrantes e a sua matriz, ambos compostos por posições. Então o quadrante tem seu atributo posições, a matriz tabuleiro não cria ainda, mas também vai ter um atributo equivalente a posições. E, ok, informações de entrada. E também perguntamos quais são as informações produzidas pelo caso de uso. Olha, o caso de uso colocar pedra faz com que uma posição passe a ser ocupada pela pedra de um jogador. Como nós tratamos essa informação, nós criamos um atributo ocupante na classe posição, cujo tipo é jogador. Então, decisão de projeto, posição aponta o jogador que a ocupa. Poderia ser o jogador apontar o conjunto de posições ocupadas? Poderia. Decisão de projeto, que pode ser boa ou ruim, mas isso se avalia mais à frente. Então, essa parte da etapa 2, nós paramos por aqui.